Queridos amigos, simpatizantes da doutrina espírita, mais uma vez estamos aqui reunidos a convite dos nossos queridos irmãos da Sociedade Espírita Caminho de Luz da cidade de Três Coroas. Sinto-me honrado pelo convite e espero que os amigos espirituais possam, nesses poucos momentos em que vamos trazer à luz do Evangelho o que os amigos espirituais, sob comando de Jesus, trouxe e continua trazendo para a nossa caminhada. Vamos agradecer a Deus pela oportunidade do convite, agradecer a Deus pelo dom da vida e agradecer por fazer parte da seara do Cristo. Esse modelo e guia que tem nos auxiliado ao longo dos milênios, para que possamos um dia alçar voos e chegar à plenitude. Vamos ler uma página do Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 11, que nós abrimos e caiu aqui, amar o próximo como a si mesmo. E esse capítulo de ensinamentos, escrito pelos evangelistas, é muito amplo e nós vamos pegar um pedacinho, a primeira parte, que fala o maior mandamento. Os fariseus, então, tendo sabido que ele tinha feito calar a boca dos saduceus, reuniram-se e um deles, que era doutor da lei, veio lhe fazer essa pergunta para o tentar. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus respondeu: amareis o vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todo o vosso espírito. É o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante àquele: amareis o vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. São Mateus, capítulo 22, versículo 34 a 40. Então vamos agradecer a Deus mais uma vez por juntos estarmos nesse momento para poder trazer aos irmãos e principalmente a mim um lenitivo para a nossa melhora e poder enfrentar o cotidiano que nos assola e que possamos nós, comprometido que estamos com a doutrina dos Espíritos, poder trabalhar e aprender cada vez mais. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, nós vamos falar sobre o Cristo Consolador. Compreendemos que, através do simbolismo, foi a maneira do Cristo poder trazer para nós o entendimento e a compreensão dos seus ensinamentos e do seu exemplo. As parábolas, o simbolismo era e foi a forma de Jesus trazer, então, a cada um de nós, essa compreensão. Mas mesmo assim, nós temos sérias dificuldades de ainda compreender e entender esses ensinamentos que é o mandamento maior. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O Cristo Consolador. Mas nós podemos começar a fazer algumas perguntas para nós iniciarmos esse trabalho juntos. Por que somos consolados?
Qual a finalidade de sermos consolados? Qual é o objetivo desse consolo? Por que nas religiosidades, por que nos centros espíritas, nas igrejas, nas assembleias, nas religiosidades, por que nós, espíritos, buscamos o consolo? E qual é o objetivo desse consolo? Mas nós precisamos e buscamos o consolo. Mas por quê que buscamos o consolo? Nós buscamos o consolo para também consolar. Nos transformar em veículo de consolo, de autoconsolo e consolo para com aqueles que convivem cada dia conosco. Não estamos na doutrina espírita apenas para receber, sabemos disso. Nos tornamos adeptos da doutrina espírita para tomarmos a consciência a respeito da vida, de que a vida não termina após a morte do corpo físico. Porque nós somos imortais, mas sobretudo, que somos construtores do nosso próprio destino. Somos construtores do nosso próprio destino. E a doutrina espírita, como consoladora, ela nos esclarece. E nos esclarecendo, seremos consolados. Porque a verdade dita com amor, ela conforta e consola. Porque ninguém pode e deve se sentir sozinho, porque nós não estamos sozinhos. Ninguém pode se considerar feliz quando vê à sua volta irmãos com dificuldades, com muita dor, sofrendo. E precisamos então estender as mãos aos necessitados e cooperar com eles. Como ser feliz se o meu irmão não está consolado? Certa vez, perguntaram para Francisco Cândido Xavier como ele define ou ele definia a paz. Como ele definia a paz? E o Chico respondeu: a paz no mundo é o reflexo da paz que nós buscamos. A paz no mundo é o reflexo da paz que buscamos. A paz é algo que nós podemos doar aos outros sem ter para nós mesmos. Palavra do Chico. E aí nós perguntamos, como é que nós possamos consolar se eu estou precisando de consolo? Como transmitir a paz se eu não tenho essa paz interior? Ninguém, absolutamente ninguém irá experimentar a paz, o consolo, se não procurar consolar o outro. Quer paz interior? Quer consolo interior? Consola o irmão.
esconder as suas lágrimas para enxugar as lágrimas dos outros. Houve um tempo em que Chico estava passando por sérias dificuldades pessoais, físicas. E resolveu então falar para Emmanuel, seu mentor, que naquele dia ele ficaria em casa e não iria no centro. Não iria trabalhar. Porque ele não estava passando bem. E Emmanuel, se dirigindo a Chico, diz: Chico, enxuga as lágrimas, porque a sua tristeza é sua, mas a sua alegria deve ser das pessoas, deve pertencer às pessoas. Portanto, Chico, enxugue as suas lágrimas e vá atender aquelas pessoas no centro. E assim ele fez. Quantos e quantos de nós, muitas vezes, quando das presenciais, por motivos pessoais, deixamos de comparecer ao trabalho que nos comprometemos, no nosso caso específico, na casa espírita. Muitas vezes chovendo, frio, esquecendo da responsabilidade que nos comprometemos com Jesus para trabalhar na sua seara. Portanto, que venhamos enxugar as nossas lágrimas, porque a tristeza, como diz Emmanuel para o Chico, é nossa. Mas a nossa alegria pertence ao outro. Aquele trabalho que me comprometi, tenho que cumprir. E assim devemos fazer. Porque somos invigilantes. Temos grandes dificuldades ainda. Porque a doutrina espírita é a doutrina da consolação. Principalmente para nós, trabalhadores, que temos acesso ao conhecimento que nos traz a doutrina, aos estudantes, diretores, oradores, nós, principalmente nós, do movimento espírita. Enxugue sua lágrima. Porque a tua tristeza, as suas dificuldades, teus problemas do cotidiano são teus. Mas o teu compromisso, a tua alegria é do outro. Então, portanto, vamos trabalhar. E quando pensarmos em desistir, lembrar de Emmanuel, quando se dirigiu para Chico. E do nosso compromisso, enquanto na erraticidade nos comprometemos a trabalhar na seara de Jesus. Jamais devemos esquecer. Enxuga tuas lágrimas, porque a tua tristeza, teu tempo, teus afazeres, teus passeios são teus. Mas a sua alegria e o teu compromisso deve ser das pessoas que precisam do teu consolo, seja na casa espírita, seja no trabalho, seja no cotidiano da tua caminhada, da nossa caminhada. Nós somos tão egoístas, mas tão egoístas, que somos egoístas até no sofrimento. Somos egoístas até na dor. A minha dor é sempre maior que a dor do outro. Egoísmo. O meu desespero é maior. A minha solidão é maior, o meu desequilíbrio é maior, a minha urgência é maior do que o outro. Realmente somos egoístas até no sofrimento.
E esquecemos que à nossa volta existem irmãos muito mais necessitados e que estão sofrendo, e principalmente agora nesse tempo de pandemia. Perder emprego, dificuldades financeiras, alimentação, filhos. Não, mas a minha tristeza é maior. O meu sofrimento, a minha dor é maior. Egoísta. Quando trabalhamos para Jesus, contamos com o amparo da espiritualidade de amor. Porque nós esquecemos que quando nós estendemos as mãos, tem sempre outra estendida para nós. Quando nós visitamos ou auxiliamos um irmão, ao auxiliá-lo, estamos visitando, auxiliando na sua residência, mesmo no centro espírita, o pai, a mãe e os desencarnados que amam aquele doente necessitado, percebem e veem o que estamos fazendo, muitas vezes sem nós percebermos. E quando forças endurecidas nos tentam desviar do caminho, quando às vezes tomamos aqueles atalhos inconsequentes, que vêm nos prejudicar a nossa caminhada, o nosso compromisso, nós somos amparados pelos amigos dos amigos desencarnados doentes que ontem, anteontem, nós levamos a consolação. Então, quando nós auxiliamos e ajudamos o irmão necessitado, sem ver a quem, os desencarnados desse que está sendo auxiliado também nos amparam e nos consolam. E quando forças endurecidas vêm ao nosso encontro para que nós não venhamos continuar esse trabalho, nós somos protegidos por esses amigos dos amigos desencarnados que nos auxiliam pela espiritualidade. E muitas vezes, e diria que na maioria das vezes, nem percebemos que estamos sendo protegidos. O Cristo nos consola, sim. Mas para que nós realmente possamos obter o consolo, precisamos arregaçar as mangas. Precisamos deixar desse comodismo que tranca tanto a nossa caminhada. Às vezes tomamos a direção do centro espírita para receber um lenitivo, receber um passe, achando que o mundo espiritual tem obrigação conosco. E o mundo espiritual não tem obrigação conosco. O mundo espiritual, ele age em nome da caridade. Age em nome do amor. Sem olhar a quem. E como disse Jesus, amemo-nos uns aos outros, como eu vos amei. Se quisermos nos fortalecer, precisamos consolar e ajudar o nosso irmão. Mesmo com dificuldade, em condições precárias, e fazer como Emmanuel disse para o Chico, enxugue suas lágrimas. A sua tristeza é sua, mas a sua alegria pertence aos outros. É assim que o Espiritismo nos consola, nos esclarece, nos orienta, fala a verdade. Porque a verdade dói. E nós não estamos habituados a ouvir a verdade. Francisco Cândido Xavier
nos seus 80 e poucos anos, já com dificuldade de se locomover, recebia as pessoas que o procuravam e ele sempre beijava as mãos de todas as pessoas que o procuravam. E um irmão mais perto do Chico, que sempre o acompanhou, perguntou um dia: por que, Chico, que todas as vezes que as pessoas se aproximam de ti, que nem eu percebi, diz ele, tenho percebido, tu beija a mão deles? E o Chico, na sua humildade, disse: porque eu não tenho condições de me ajoelhar e beijar os seus pés. Jesus, o Consolador. Chico, o discípulo apóstolo de Jesus. Naqueles tempos eram dias difíceis. Após a crucificação de Jesus, os discípulos ficaram apreensivos com dúvidas. E agora? Como fazer? O que fazer? De que modo agir? O que nos aguarda sem o Mestre conosco? Tinham acabado de perder o companheiro que compartilhou com eles 3 anos, andava com eles trazendo esperança, conhecimento, distribuindo amor, distribuindo as sementes, qual pastor amoroso que é, e o agricultor que distribui as sementes em solo para que frutifique e alimente os irmãos. Tinham acabado de perder o companheiro crucificado. Muitos dos apóstolos ficaram abatidos, desanimados, completamente perdidos. Lucas, o evangelista, no capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos relata que 2 deles, apóstolos, caminhavam e iam se afastando da cidade de Jerusalém, dirigiam-se para a cidade de Emaús e vinham comentando a respeito da crucificação do Mestre, da dor, da perda, da inconsequência de nós, espíritos invigilantes, que crucificamos no madeiro maldito Jesus de Nazaré, um madeiro infame. Essa é a passagem, a famosa passagem de Emaús. Eles iam caminhando quando avistaram um homem que se aproximavam deles e começou a caminhar ao lado. E eles nem perceberam quem era aquele que caminhava com eles. O homem então pergunta: por que estão tão tristes? Por que estão tão abatidos, meus irmãos, meus amigos? De cabeça baixa? O senhor não sabe? Falou um deles. Crucificaram Jesus de Nazaré, o Messias. O homem disse: eu soube, mas por que estão tão abatidos? E caminhando ao lado deles, o homem vai explicando, vai orientando, vai abrindo a mente dos 2 discípulos, auxiliando, consolando, levantando a moral deles. Nessa simbologia da famosa passagem de Emaús, eles vão se afastando de Jerusalém, diante do estado psicomental que estavam se deixando levar pela crucificação de Jesus, da desesperança, do medo, do que fazer.
estavam se afastando internamente da cidadela interior, da paz do seu mundo interior. Então aquele homem começa a apresentar para eles novos horizontes, falando da vida, falando do trabalho, que eles devem continuar a obra do Cristo, para que não seja em vão esse trabalho que o Cristo nos colocou e nunca foi e nunca será. E caminha lado a lado com eles até a próxima cidade e os conduz a uma hospedaria. E quando os vê seguros na hospedaria, acomodados, o peregrino os deixa e segue seu caminho, à procura de novos irmãos necessitados que se afastam da Jerusalém, da paz interior, do seu mundo interior. E esse viajante começou a consolar esses dois discípulos. A passagem é muito simbólica. Mas realmente aconteceu, provavelmente, os fatos aconteceram, mas o que fica para nós é a mensagem que essa página do Evangelho traz ao nosso dia a dia. E esse link para as nossas vidas é importante para que nós venhamos entender os ensinos do Mestre Nazareno. Entender e tentar, invigilante que somos, colocar em prática. Nos identificamos com a figura daqueles dois caminhantes? Daqueles discípulos tristes, desolados, desacreditados, solitários, sem a presença física de Jesus com eles? Nos identificamos com eles? Quando vacilamos em relação ao nosso trabalho no movimento espírita, na casa espírita, não estudamos os nossos estudos na doutrina espírita? Muitas vezes nos afastamos da nossa Jerusalém interior. Sim, somos iguais àqueles dois homens, aqueles dois apóstolos. E como naquela passagem, esse peregrino segue caminhando pelo mundo buscando as ovelhas perdidas, desgarradas, reconduzindo novamente para a hospedaria da confiança e da fé. Vivemos momentos turbulentos, principalmente nesses momentos que estamos passando. Nos comportamos como esses dois homens a caminho de Emaús, se afastando cada vez mais dessa Jerusalém interior, do nosso mundo íntimo. Mas Jesus, como prometeu, segue caminhando pelos caminhos, buscando os seus discípulos, reconduzindo para a caminhada. Porque Ele conta com cada um de nós, o nosso Cristo Consolador. Quando pensarmos, por motivos pessoais, nos afastar do trabalho, temos que ter em mente que não estamos nos afastando das pessoas, não estamos nos afastando da casa espírita, estamos nos afastando de Jesus. E o nosso compromisso é com Jesus. Precisamos um dos outros. Somos individuais, sim, mas precisamos um dos outros para tocar o trabalho. Mas o compromisso é com Jesus. E Ele conta com cada um de nós. Quando nós achamos que temos grandes ideias, que somos responsáveis pelas grandes mudanças, quando na verdade é Ele o responsável por essas mudanças. Talvez seja através de um amigo, através de um livro, de um peregrino que nos acolhe e nos ajuda e levanta e nos recoloca novamente, tirando-nos daquele atalho. O Cristo nos falou:
Se teus olhos foram bons, teu corpo estará em luz. Mas se teus olhos forem maus, teu corpo estará em trevas. E o que nós queremos? Aquele que consegue ver o que os outros não veem, consegue ver que a dor e o sofrimento, conseguem ver que a dor e o sofrimento é uma oportunidade de aprendizado. Por isso Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda nas trevas, mas terá a luz da vida. E quando aquele cego procurou Jesus, Jesus perguntou: o que tu queres, meu irmão? Ele disse: eu quero enxergar. E naquele momento ele começou a ter a visão física. Mas o que ele também gostaria e quis e pediu para Jesus é enxergar esse mundo interior dele, não físico, para entender e seguir o Mestre. Nós estamos enxergando? Estamos percebendo e vendo que o nosso outro irmão é a extensão da nossa caminhada? Seguir Jesus é seguir os fundamentos da sua doutrina, do seu evangelho. Mas tem uma condição, como tudo. Não devemos jamais estacionar, continuar a caminhada, não abandonar Jesus, não abandonar a casa espírita, não abandonar o movimento espírita, porque esse ou aquele me melindrou. Porque o compromisso é com Jesus. Mas não é fácil. Não é fácil. O mundo externo nos coloca situações para que nós venhamos abandonar, e qual o cego que usa a sua bengala como desculpa. Portanto, temos que estar firmes, e o primeiro passo depende de cada um de nós, porque vida é doação. E pedir para Jesus: Senhor, me ajuda a ver meu irmão que precisa tanto de consolo. Senhor, me ensina a ver. Foi o que o cego pediu, além dos seus olhos físicos poder enxergar esse mundo externo, também poder ver o seu mundo interno. E por isso que ele foi curado. Está tudo ao nosso lado. Apenas, Senhor, me ensina a ver, apenas aprender a ver, porque só boa vontade não adianta. Nós temos que nos comprometer e assumir o compromisso. E nessa caminhada, ou essa caminhada que Jesus faz conosco, é igual àquela caminhada na estrada de Emaús. Mas para que isso ocorra, tenho que me colocar à disposição do serviço do bem, do amor de Jesus. Seja no lar, seja na casa espírita, seja no trabalho, onde eu estiver, que eu possa ver. Isso é caminhar com Cristo. E são esses, quando começam a ver, que enxergam a vida com luz. Agradecer mais do que pedir, e as dificuldades irão diminuindo. Estamos constantemente em solidariedade todos os dias e não percebemos. O trigo é plantado, colhido, transformado em farinha e chega à nossa mesa transformada em pão. Já perceberam quanta solidariedade desde o plantio até a colheita à nossa mesa? Quantas mãos abençoadas, quantos familiares trabalharam para que essa farinha chegasse em forma de pão à nossa mesa? Quanto amor envolvido nesses processos. Esse é o olhar
de quem começa a caminhar com Deus, a caminhar com Jesus. Somos, então, reconduzidos, a partir daí, à hospedaria da confiança, da paz interior. E Jesus nos disse, ao dizer que não nos deixará órfãos. Eu voltarei para vós, ele disse. E ele volta todos os dias. Caminha ao nosso lado todo momento. E é para nós que temos acesso a esse Consolador prometido, que nada mais é do que a vinda do Cristo à Terra, agora na figura de uma doutrina espírita. Na figura de uma doutrina, que para nós, doutrina espírita. Na passagem da estrada de Emaús, é Jesus caminhando com seus discípulos para nos relembrar o que ele diz: eu estou aqui contigo, como estive naquela época de perseguição e de lutas. Então, na dificuldade que nós enfrentarmos, e vamos enfrentar essa dificuldade, lembrar que Jesus está sempre conosco, caminhando ao nosso lado, como fez naquela passagem de Emaús com seus apóstolos, que estavam desesperados, abatidos. O que fazer? Eu estou aqui contigo, disse Jesus. Estou aqui novamente, aqui, e nunca vos deixarei, e nunca vos deixei. E o Espiritismo, ele chega na época das grandes transformações, para amparar, para estar ao lado da humanidade, conduzindo e auxiliando a superar os momentos mais difíceis da nossa caminhada. Caminhar com Jesus não é caminhar com facilidade, não. Caso contrário, onde estaria então o Evangelho? Se olhar a dor como amiga, se eu olhar a dor como amiga, vamos minorar essa dor. Porque é, na verdade, uma resistência à própria dor. Consolar não é isenção de dores. A própria palavra diz: consola, dor. Consola dor. Ela consola a dor. O Cristo Consolador. Que possamos juntos, queridos amigos, jamais esquecer que nunca estamos sós. Que Jesus, nosso guia e modelo da humanidade, governador desse planeta, todos os dias manda os seus prepostos para nos auxiliar, nos ajudar nos momentos de alegria e nos momentos de dor. O nosso Consolador, o Cristo Consolador. Queria agradecer aos irmãos por mais essa oportunidade de juntos, à luz da doutrina espírita, trocar essas falas e aprender cada vez mais. Muito obrigado, que assim seja.